Muito bem, pessoal. Então, estamos de volta aqui na segunda parte da nossa aula, aqui, dia 25/9, para a gente falar, então, do CPC 7. Vamos continuar aqui. Nós íamos, antes do intervalo, né, da primeira parte, nós íamos aqui falar sobre a subvenção governamental, né? A gente ia falar sobre subvenção especificamente. Então, vamos entender aí o que é isso, e aqui ele vai detalhar essa subvenção. Depois ele vai falar especificamente da assistência. Então, ó, a subvenção, inclusive subvenção não monetária a valor justo, então não deve ser reconhecida até que exista razoável segurança de que. Então, primeiro, pessoal, quando você recebe uma subvenção, ou pelo menos tem lá alguma coisa nesse sentido, então veja que a gente tem que tomar alguns cuidados aí, tá? Nessa questão da subvenção aí, tá? Olha só, ele diz assim: até que eu tenha segurança de que a entidade cumprirá todas as condições estabelecidas e relacionadas à subvenção, e a subvenção será recebida. Porque, gente, quando a gente está falando de subvenção, tem determinadas situações que a gente fecha um contrato com digamos assim, a esfera do governo que vai nos dar aquela subvenção, que vai dar aquele recurso, tá? Só que na prática a gente acaba não recebendo, ou não sei quando vou receber. Então, eu só posso reconhecer, tá? Quando, primeiro, assim, eu preciso, claro, evidentemente, ler o acordo que eu tenho lá com essa entidade, né, pública, para que eu vou receber esse dinheiro, esse recurso, e eu preciso saber se eu vou conseguir cumprir aquelas obrigações, né? Se a gente for lá no CPC 47 de Receita, ele vai falar chamadas obrigações de desempenho. Esse é um ponto. O segundo é se efetivamente eu vou receber, tá? Porque às vezes o cara fala, não, você vai receber, mas, enfim. Então, se eu não tenho certeza do recebimento, em tese eu não devo reconhecer, tá? Ó, não, a Ju não deve ser reconhecida. Então, beleza. Opa. Ó, continuando. Então, a subvenção não deve ser reconhecida até que exista uma razoável segurança de que a entidade cumprirá todas as condições. É o que ele está falando aqui, né? Ó, o item A. Ele fala assim: o simples recebimento da subvenção não é prova conclusiva de que as condições a ela vinculadas tenham sido ou não cumpridas, tá? Porque o que acontece? Olha esse item 9 aqui, ó. A forma como a subvenção é recebida não influencia no método de contabilização a ser adotado. Assim, por exemplo, a contabilização deve ser a mesma, independentemente de a subvenção ser recebida em dinheiro ou como redução de passivo. Beleza. Isso não muda, mas o que muda é como eu reconheço. Então, aqui tem dois pontos. Eu vou receber uma subvenção. Vou cumprir? Eu tenho condição de cumprir? Perfeito. E outra, recebi e tenho condição de cumprir? Vou reconhecer. Recebi, não tenho condição de cumprir? Não devo reconhecer. Aí você vai falar, mas peraí, mas o dinheiro entrou na conta. Sim, mas aí é a forma como a gente reconhece. Porque assim, eu posso colocar numa conta de subvenção ou muitas vezes de receita, dependendo. Se eu não vou ter condição de cumprir, vou ter que devolver o dinheiro, aí eu vou colocar numa conta de passivo porque eu vou ter que devolver esse dinheiro, tá? Outra coisa é, se além digamos assim, desse fato de você ter recebido ou não, a questão é, você vai efetivamente receber? Porque tem determinadas situações, a gente vê muito o caso dos precatórios agora. O precatório, o governo tem que pagar, tá? Ele tem que pagar, ele é obrigado a pagar. Só que está discutindo aí se paga, se tem algum jeito na justiça de não pagar ou de postergar, enfim. A gente sabe que isso são questões políticas, mas quando ele coloca no orçamento, ele tem que pagar. Agora, o fato de ele colocar no orçamento dizendo que vai ter que pagar, será que eu vou receber? Percebe? Então, eu só vou considerar essa subvenção se efetivamente eu receber esse dinheiro, tá? Ó. E aqui ele fala, então, ó, subsídio e empréstimo, então é reconhecido como subvenção governamental quando existir segurança de que a entidade cumprirá os compromissos assumidos, certo? Se eu não tenho, então, se eu não tenho essa segurança, então não vou reconhecer conforme determina aqui esta norma. Porque, gente, ele fala aqui, ó, é reconhecido como subvenção quando existir. Aí você fala assim, tá, mas eu recebi, mas não tenho segurança. E aí? Aí eu vou reconhecer na minha contabilidade, mas não de acordo com essa norma. Ou seja, eu simplesmente entro o dinheiro no banco, vou colocar numa conta de passivo,
esperando, se for o caso, a qualquer momento a devolução. Tá? Ó, essa segurança de atendimento a compromissos assumidos, então, geralmente pode ser demonstrada pela administração. Tá? Então, se você assumiu o compromisso, você, como gestor da empresa, automaticamente você comprova que você consegue atender, né, essa obrigação de desempenho. Fala aqui, ó, apenas nos casos em que esses compromissos dependem exclusivamente de providências internas da entidade. Então, se só depende de você, você comprova, por serem mais confiáveis e viáveis. Ou ainda, melhor administrável do que requisitos que envolvam terceiros ou situação de mercado. Então, acho que ele fala aqui, ó, não. Mas imagina o seguinte, então, eu tenho condição de atender aquela subvenção? Bom, se depende única e exclusivamente de mim em fazer aquilo, eu consigo comprovar com os dados internos que eu tenho? Perfeito, então eu consigo reconhecer. O problema é quando a gente você recebe dinheiro e esta comprovação fica a cargo ou depende exclusivamente de terceiros, tá? Por quê? Depende muitas vezes a situação do mercado. Então, o mercado precisa estar aí numa condição melhor. Ou a gente tem, por exemplo, eu preciso de um parceiro, depende do meu parceiro, depende de uma aprovação do, sei lá, do Ministério da Agricultura, do Ministério do Meio Ambiente, sei lá, alguma coisa do tipo. Então, nesses casos, essa comprovação fica mais complicada e aí talvez você não consiga, então, reconhecer essa subvenção atendendo aqui os princípios dessa norma, tá? O benefício econômico obtido com o empréstimo governamental por taxa de juros abaixo da praticada pelo mercado, que a gente já falou aí, né, deve ser tratado como uma subvenção. Então, se você tem um empréstimo do governo que a taxa de juros é mais baixa do que a do mercado, então isso é uma subvenção. Uma vez que a subvenção seja reconhecida, qualquer contingência ativa ou passiva relacionada deve ser tratada como de acordo com o pronunciamento ex-CPC 25. Então, provisão, passivo contingente, ativo contingente. Então, se você recebeu, né, reconheceu a subvenção, e pelo fato de você reconhecer, surge ali uma contingência. Então, o que a gente tem? Uma contingência passiva, eu vou ter que divulgar, só vou reconhecer se for, digamos assim, provável, e aí passa a ser uma provisão. Se for um passivo contingente que surja a partir de uma subvenção, então só vou divulgar. O ativo contingente eu só vou divulgar quando for algo líquido e certo. Antes, ainda que seja provável, eu divulgo, tal, mas não reconheço, tá? É o que nós falamos aí, acho que na aula passada, né, sobre o CPC 25. Bom, uma subvenção deve ser reconhecida como receita, tá? Receita ao longo do período e confrontada com as despesas que pretende compensar em base sistemática, desde que atendidas as condições deste pronunciamento. Então, gente, aqui ele está falando princípio da competência. Deve ser reconhecida como receita ao longo do período e confrontada com as despesas que pretende compensar, né, em base sistemática. Bom, gente, então veja, você recebeu lá uma determinada subvenção, e aí a gente precisa, uma determinada, aqui nós estamos falando de subvenção, né? E aí assim, você recebeu lá uma determinada subvenção, e vamos supor, às vezes você recebeu uma subvenção de uma única vez, que é para cumprir despesas do ano todo, ou de um certo período. Então, por exemplo, aquele dinheiro, ele não vai entrar lá como receita de uma única vez. Eu vou ter que ir colocando em receita, confrontando com a despesa, atendendo ao princípio da competência ao longo do tempo, tá? Não é porque você, por exemplo, vamos supor, você vai gastar, sei lá, R$1.000 por mês para uma determinada atividade que eu estou financiando, eu, governo, tá bom, estou te dando, só que aí o acordo prevê você receber R$12.000 em janeiro, né? E aí os R$12.000 vai ficar como passivo e mês a mês eu vou reconhecendo no resultado para atender o princípio da competência. E olha que interessante, tá? A subvenção não pode ser creditada diretamente no PL, tá? Então essa determinação é da norma, mas a determinação da Receita Federal, se eu não estou enganado, ela é reconhecida no PL, tá? Mas a norma aqui, o CPC 7, diz que tem que ser ou receita ou
passivo. Então, se você recebe para ter que cumprir ao longo do tempo, passivo. E aos poucos você vai reconhecendo como receita, tá? Ó, vejam só, então o tratamento contábil da subvenção governamental como receita deriva dos seguintes principais argumentos. Vejam, pessoal, isso aqui, ó, isso que ele vai falar aqui, esse item ABC, ele vai justificar esse ponto aqui do 12.1 aqui, ó. A subvenção não pode ser acreditada no PL. E aqui ele vai falar o porquê. Quais são os argumentos que mostram que a subvenção tem que ser registrada como receita, tá? E não como patrimônio líquido. Uma vez que a subvenção governamental é recebida de uma fonte que não os acionistas e deriva de ato de gestão em benefício da entidade, porque muitas vezes a empresa, para ela receber essa subvenção, isso é um fator de gestão, não é algo automático, não é algo obrigatório, a empresa precisa querer isso, então por isso que ele diz que é algo relacionado à gestão, não deve ser acreditada diretamente no patrimônio líquido, mas sim reconhecida como receita nos períodos apropriados. Então, a subvenção, basicamente, pessoal, ela vai para a receita. Recebeu o dinheiro do governo, receita, mas dentro dos períodos apropriados, ou seja, atendendo o princípio da competência, tá? Ó, subvenção governamental raramente é gratuita. Então, lógico que quando você recebe dinheiro do governo, o governo quer uma contrapartida. Muito difícil a gente ter ele te dar dinheiro porque ele é bonzinho. Isso não acontece em nenhum governo do país, do mundo, né? Ó, a entidade ganha efetivamente essa receita quando cumpre as regras de subvenções e cumpre determinadas obrigações, tá? Então, isso é o normal de acontecer, você receber recurso, mas ter que cumprir algumas obrigações. A subvenção, dessa forma, ó, deve ser reconhecida como receita na demonstração do resultado do período, ao longo dos quais a entidade reconhece os custos relacionados à subvenção. Ou seja, se você recebeu uma subvenção, você recebeu dinheiro, você recebeu recurso, tá? E você vai ter que cumprir algumas coisas, e você vai ter custos para cumprir essas obrigações, consequentemente, esse recurso não é receita ainda. Ele vai ser receita depois que você, então, receber o recurso, cumprir com as obrigações, se tem um confronto entre receita e despesa, e ele vai para resultado. Ou seja, pessoal, de forma simples, princípio da competência, tá? É isso que a gente precisa atender. E C, assim como os tributos são despesas reconhecidas na DRE, é lógico registrar a subvenção, que é, em essência, uma extensão da política fiscal como receita na demonstração do resultado. Então, esses 3 itens aqui, pessoal, ele justifica o porquê que não deve ser reconhecida no PL. Tá? No Brasil, fiscalmente, se eu não estou enganado, depois eu até vou ver isso daí, esqueci de checar, pelo menos era assim, não sei se houve alguma mudança. Ele fala que tem que ser dentro do PL, lá em reservas de capital, porque ele fala assim, você recebeu um benefício, mas você não tem um custo correspondente. Depende, tá? Para você ter o benefício, você tem que ter custo, consequentemente, a gente precisa, então, reconhecer no resultado quando eu cumpro com essas obrigações, tá? Enquanto eu não cumprir, vai estar no passivo. Professor, mas o próprio projeto já é um custo, né? Sim, o próprio projeto, né? Dependendo do caso que você vai fazer, você já tem o custo do projeto, você tem... vou construir a fábrica. Puxa vida, só para você construir a fábrica, você tem custo, você tem preparação, enfim, você tem um monte de coisas que vão envolver esses benefícios. A gente pode até dar um exemplo que teve de um benefício, foi bem interessante. Isso foi logo quando o governo do PT entrou no poder, né? Quando o Lula ganhou, acho que é a primeira vez ou segunda vez, não me lembro. Então a gente teve um monte de governadores do PT. E a Ford, pessoal, para quem não sabe da história ou não se lembra, a Ford ia instalar uma fábrica lá em Guaíba, no Rio Grande do Sul, ao lado de Porto Alegre, tá? Tem Porto Alegre, tem o Rio Guaíba, do outro lado você tem a cidade de Guaíba, né? E ali ele ia, então, montar a fábrica da Ford. E aí entrou o governo do PT, o governo anterior tinha feito já o acordo com a Ford e tal, estava tudo certinho, e aí entrou o governo do PT, que foi o governador Olívio Dutra. Eu não sei exatamente o que aconteceu lá, enfim, ele achou, parece que tinha fraude, achou que aquilo não ia beneficiar o Estado e falou que ia cancelar aquele convênio. Aí, na época, eu não lembro quem era o governador da Bahia,
falou assim, não, então tá, então vem para cá. E estava em Camaçari, na Bahia, tanto é que está saindo agora porque está fechando as fábricas, mas ela foi para a Bahia. Então veja que você tem uma mudança, e como o Alex falou, uma mudança desse tipo, você tem um projeto, você tem tudo definido para uma determinada região, e você muda para outra. Gente, isso muda sindicato, muda a forma de trabalho, a própria temperatura, gente, de que você tem na fábrica. Às vezes a gente não leva isso em consideração, mas você imagina, para quem já trabalhou em chão de fábrica como eu, meu, é muito quente dentro de uma fábrica, né? Se você não tiver uma refrigeração adequada, tal. Então, no Rio Grande do Sul, que não é quente também, mas não é tão quente quanto no Nordeste. Imagina você trabalhar numa fábrica só com aqueles ventiladores manuais, que é muito comum isso em fábrica. Influencia na produção diretamente, né? Pô, com certeza, com certeza. A quantidade produzida, aquilo que você vai tem estimado de produção, meu, com certeza é menor. Tá? Eu já vi pessoas falando assim... Até desgaste da máquina, né? Porque você vai estar menos influência de temperatura. Com certeza. Alex, eu já vi casos de as pessoas falam assim, não, o nordestino é preguiçoso, o nordestino não trabalha, o nordestino é lerdo, tal. Bom, aí a gente tem alguns argumentos contra isso, que eu acho que faz todo sentido. Primeiro, não é que o nordestino é lento, é que nós aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, essas grandes cidades, o pessoal, principalmente São Paulo, é extremamente acelerado. Nós somos acelerados com tudo. Aí em outras regiões do Brasil, né, e aí não é só Nordeste, outras regiões, é mais tranquilo. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que também você imagina, né? Aqui a gente trabalha feito um louco, tal, não sei o quê, porque nós somos acelerados, mas pega a temperatura, principalmente nos estados do Nordeste. Meu, é muito quente. Você trabalhar com uma temperatura... Eu já prestei serviço lá. Fui fazer auditoria várias vezes lá num banco. Meu querido, você entrava no banco, meu, tudo bem, você tinha ar-condicionado enquanto você estava ali na sala de auditoria. Quando você saía, nossa, aquele vapor quente era horrível. Assim, a gente que não está tão acostumado, o rendimento cai, né? Porque quando você está muito frio ou muito calor, o rendimento cai. Imagina isso, por exemplo, em Cuiabá. Gente, Cuiabá eu nunca fui, mas Cuiabá é 42 graus na sombra, na sombra. Até vi um vídeo essa semana que eu achei muito interessante. O cara falou, aqui em Cuiabá é assim, o cara pega um daqueles escorredores de macarrão, né, e enche de gelo, até a boca, aquele escorredor de macarrão, e pendura no chuveiro. E aí ele coloca água fria, fala assim, é para gelar mesmo, porque aqui ninguém aguenta. E aí a água sai do chuveiro, passa pelo gelo, e a água fica bem fresquinha. Só para vocês terem uma ideia, agora, isso tudo influencia fortemente no desempenho, tá? Então, a gente só pode fazer esse reconhecimento quando confrontar com as despesas, tá? Assim, o reconhecimento da receita da subvenção, no momento de seu recebimento, somente é admitido nos casos em que não há base de alocação da subvenção ao longo dos períodos beneficiados. Ou seja, de novo, o reconhecimento de receita de subvenção no momento do recebimento, ou seja, você recebeu aquele valor, naquele valor, eu só posso lançar em receita, nos casos em que não há base de alocação da subvenção ao longo dos períodos. Então, por exemplo, essa subvenção que eu falei para vocês da Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura dava o dinheiro para a creche. Então, o que a creche fazia? Ela trabalhava o mês, ela chegava no final do mês, apresentava lá um cronograma de gastos para a Prefeitura, emitia uma nota fiscal, a Prefeitura ia lá e pagava. Veja que aquele valor é para o próximo mês, então automaticamente ela já reconhecia a receita. Com aquele dinheiro, ela trabalhava o próximo mês, tinha os gastos do mês e assim sucessivamente. Não era o caso de ela receber dinheiro, por exemplo, para 6 meses, 3, 4, 5 meses. Se fosse esse caso, ela deveria reconhecer a receita ao longo do tempo. E aqui, gente, vamos supor que acontecesse isso. Nós teríamos aí uma diferença entre fiscal e contábil, né? Porque o que acontece? Olha só que interessante. Você recebe um dinheiro antecipado, mas tem que emitir uma nota para a prefeitura. Você emite a nota para a prefeitura, só que assim... Eu não posso reconhecer, por exemplo, vamos supor que eu vou pagar PIS e COFINS, tá? Ou imposto de renda e contribuição social. Eu não posso pagar de uma vez ou reconhecer a receita de uma vez, embora eu tenha emitido a nota fiscal de uma vez. Mas olha o problema com isso. Se você falar com a Luciana, ela vai falar, não, você emitiu a nota, você vai pegar lá, vai colocar no sistema, o sistema vai fazer a tributação naquele mês. Só que não deve ser assim,
Por quê? Porque eu estou recebendo e estou criando um passivo. Eu estou criando um documento fiscal para dar suporte à operação, né? Mas não é necessariamente uma venda. E aí eu não posso reconhecer a receita de uma vez, tá? Então, veja as dificuldades técnicas que a gente acaba tendo. Então, esse controle, muitas vezes, acaba sendo extracontábil, tá? Muitas vezes a gente tem que fazer isso de forma, digamos assim, out of book, né? Fora dos livros, né? Extracontábil. Ó, e na maioria dos casos, essa correlação pode ser feita, tá? Ou seja, essa correlação entre o que você tem de receita e os gastos e o período que você vai ter. E a subvenção deve ser reconhecida em confronto com despesas e receitas correspondentes. Pessoal, vejam que aqui não tem nada assim de grandes novidades. A gente vai reconhecer conforme o princípio da competência, tá? Bom, semelhantemente, a subvenção relacionada a ativo depreciável. Então, se você tem uma subvenção, recebeu algum ativo e você tem que depreciar ele, né? Às vezes uma máquina, como eu dei o exemplo dos caiaques, por exemplo, que um clube lá recebeu, porque o clube tinha lá os atletas da seleção brasileira. Ela deve ser reconhecida como receita ao longo do período da vida útil do bem e na mesma proporção de sua depreciação. Olha que interessante. Então, quando você recebe uma subvenção de um ativo no qual você deprecia, tá? Então eu tenho que reconhecer como receita. Basicamente, eu vou pegar aquela subvenção e na mesma proporção, né, da vida útil, eu vou reconhecendo, digamos assim, para a receita. Então, qual vai ser meu resultado aqui? Zero, se a gente for pensar bem, né? Você recebe, sei lá, 1.000 da máquina, sei lá, 10.000 da máquina. E esses 10.000 você vai depreciar em X tempo, tá? E esse X tempo, qual que é o benefício que isso gera? Se você recebeu a máquina. Bom, é o valor justo que você recebeu, né? O valor que consta lá, se você não tem, você vai apurar o valor justo, vai reconhecer e vai depreciar. Você vai ter uma parte que é despesa e o mesmo valor você reconhece na receita, tá? Ficou claro isso aí, pessoal? Ficou essa parte aqui? Tranquilo, né? Ou seja, recebi o bem, lance como mobilizado. O valor que eu deprecio é o mesmo valor que eu vou reconhecer na receita, tá? Bom, ó, a subvenção, então, relacionada a ativo não depreciável, pode requerer o cumprimento de certas obrigações. Então, aqui é diferente. Lá nós estamos falando de uma máquina, um equipamento, bens de forma geral. Aqui nós estamos falando daquilo que você não deprecia. O reconhecimento como receita deve, então, acompanhar a apropriação das despesas necessárias ao cumprimento das obrigações. Então, aqui nós estamos falando, ó, tenho determinado custo, eu tenho determinado valor que eu recebi, então eu reconheço aquela receita e proporcionalmente, né? Ele fala aqui, ó, não é exatamente proporcionalmente, eu falei proporcionalmente, mas não, ele fala, deve acompanhar a apropriação das despesas. Então, tenho as despesas, reconheço a minha receita. Exemplificando. Uma subvenção que transfira a propriedade definitiva de um terreno pode ter uma condição de construção de uma planta industrial e deve ser apropriada como receita na mesma proporção da depreciação dessa planta, né? Poderão existir situações em que a correlação exija que parcelas da subvenção sejam reconhecidas segundo critérios diferentes. Veja que aqui ele está falando de um ativo que você não deprecia. O terreno a gente sabe que depende da situação, eu deprecio ou não. Essa aqui é uma situação que eu não depreciaria. Então, recebi o terreno, vou construir a fábrica. Como eu não tenho vida útil definida do terreno, então eu vou depreciar o terreno, né, porque é o valor que eu recebi de subvenção, da mesma forma ou com a mesma vida útil que eu estou depreciando a fábrica, tá? Veja que aqui eu estou fazendo uma analogia. Então, como eu não deprecio um, o outro eu deprecio, vou seguir o procedimento de depreciação da fábrica. Bom, há uma subvenção governamental na forma de compensação por gastos ou perdas já incorridos ou para a finalidade de dar suporte financeiro imediato à entidade sem qualquer despesa futura relacionada, deve ser reconhecida como receita no período em que se tornar recebível. Então, aqui é o caso da creche, como eu falei, ó, uma subvenção governamental na forma de compensação por gastos. Então, lá, ela apresentava a tabela de gastos e apresentava a nota, que foi o total que ela gastou, e a prefeitura ia lá e reembolsava, né? Era como se fosse uma compensação ali, e aí nesse caso a gente reconhecia a receita, tem que reconhecer a receita no período em que tornou recebível. É recebível? É certeza, tal, você já reconhece a receita.
A subvenção pode tornar-se recebível por uma entidade para fins de compensação de perdas, prejuízos, tal, em períodos anteriores, tá? Dita subvenção deve ser reconhecida no período no qual se torna recebível. Veja, pessoal, que aqui, ó, este item aqui que ele fala, no qual se torna recebível aqui, né? Então, ó, no qual se torna recebível é a mesma coisa que ele fala aqui, ó, se tornar recebível, tá? Então, no momento em que ele ficou recebível lá para a empresa, então automaticamente eu vou reconhecer, tá? Aí fala com a divulgação adequada de forma a assegurar que os seus efeitos sejam claramente compreendidos. Tá bom, pessoal? A gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque aqui ele fala quando se torna recebível. Às vezes, você pode, por exemplo, pode criar o convênio, tal, não sei o quê, e você emite a nota no mês, mas ele se torna recebível no mês seguinte. Então, pelo que eu entendo aqui, é assim, precisa ficar muito claro em que momento isso se torna recebível. É no momento que eu emito a nota, então, por quê? Você pode não receber na hora, tá? Mas no momento que eu emito a nota, no momento que eu vou lá, apresento determinados controles ou determinados itens para aquele órgão, aquilo me garante que eu vou receber? Se sim, eu já reconheço. Se não, né, você vai ter que fazer isso num período posterior. Então, isso é um fator que tem que ficar muito claro nesse processo, tá? Ó, aqui ele fala de ativo não monetário, então, obtido como subvenção governamental. Então, ativo não monetário, pessoal, é quando você está recebendo máquinas, equipamentos, você está recebendo estoque, por exemplo, mercadoria, enfim. Ó, a subvenção governamental pode estar representada por ativo não monetário, como terrenos e outros, para uso na entidade, tá? Lógico que o caso de fábrica, essas coisas, o mais comum é terreno, né? Nessas circunstâncias, tanto esse ativo quanto a subvenção devem ser reconhecidos pelo seu valor justo. Por quê? Porque eu não sei necessariamente o valor. Não tá, ali nesse caso, você não tem uma transação financeira, tá? Você está recebendo um terreno e eu não vou pagar nada por ele, em tese, tá? Em tese eu não vou pagar nada por ele, eu estou recebendo da prefeitura. Então, o que eu vou ter que reconhecer é apurar o valor justo, e esse valor justo é o que vai me dar base para o registro. Não é o valor de IPTU, não é o valor que estava declarado lá na prefeitura, nada disso, valor justo. Ó, apenas na impossibilidade de verificação desse valor justo é que o ativo e a subvenção podem ser registrados pelo valor nominal. Gente, o valor nominal, por exemplo, você está recebendo um terreno. O seu valor nominal, ele vai vir ali ou na escritura, que vai passar para você, ou no próprio IPTU, ou muitas vezes no acordo, tá? Porque às vezes eu posso falar assim, não, eu vou fazer uma doação aí para o Alex, eu coloco lá no contrato lá que eu vou doar esse terreno para ele montar a fábrica dele, pelo valor de, sei lá, 1 milhão. Só que o valor justo daquele terreno não é 1 milhão, o valor justo é, sei lá, 800 mil, tá? Então, apesar de eu criar uma obrigação de 1 milhão, eu vou reconhecer esse terreno no valor de 800 mil. Tenho que reconhecer pelo valor justo. E aí, gente, pode surgir nessa diferença. Claro que precisa analisar cada caso a caso, mas pode surgir numa situação dessa, automaticamente eu tenho que reconhecer um ganho ou uma perda logo ali no contrato. Se, digamos assim, ó, então você vai reconhecer a obrigação que você tenha é 1 milhão de reais. Tá? Então, estou te dando um terreno por 1 milhão. Você vai ter que cumprir uma obrigação que equivale a 1 milhão. Só que o terreno, o valor justo dele é 800. Perceba? Eu tenho uma perda de 200 aí logo de cara que eu deveria reconhecer. Tá? Ou essa perda, como ela está atrelada muitas vezes a um contrato, eu vou pegar essa perda e vou reconhecendo ao longo do tempo também. Mas eu acho que nesse caso a perda tem que ser de uma vez, porque a perda foi no início, já no reconhecimento. Professor, você estava dando esse exemplo do terreno, eu estava tentando lembrar de algo semelhante. Se não me engano, ocorreu aqui perto do estádio do Corinthians. Eu acho que a prefeitura cedeu um terreno para a Atento criar um espaço lá de telemarketing para construir lá e criar um polo para criar postos de trabalho na Zona Leste, ali em frente ao estádio do Corinthians. Se eu não me engano, o terreno que tem ali em frente, perto do estacionamento do metrô, foi cedido pela prefeitura, para eles criarem essa... Mas eles chegaram a criar, não? Já está funcionando, inclusive. Já está funcionando, então. Aí, veja, então, por exemplo, atento ao fazer isso,
ela precisa reconhecer, às vezes, na questão contratual surge um valor. Você sabe que você tem o valor contrato, o valor do PVA não, desculpa, do IPTU, se for veículo, né, você vai ter IPVA, mas você tem o valor justo. Então, nesse caso, não é o valor que está lá no contrato que nós estamos negociando com a prefeitura, ou que ela vai me dar de benefício, ou mesmo, muitas vezes, o valor venal que vai vir no IPTU, que vai assumir. É o valor... o valor justo. Então, nesses casos, Alex, se a empresa lá, a Atento, que é uma empresa grande, seguiu aqui os procedimentos dessa norma, então ela deve ter reconhecido pelo valor justo. E muitas vezes, nesse momento, surge uma perda, ou até um ganho, tá? Nesse momento inicial, você já pode surgir ali uma perda ou um ganho. E como é que a gente apresenta isso no balanço? Ó, como é que a gente apresenta a subvenção? Gente, lembrando que a apresentação é o registro, tá? Ó, a subvenção relacionada a ativos, incluindo aqueles não monetários mensurados ao valor justo, deve ser apresentada no balanço patrimonial em conta de passivo, se você tiver obrigação de desempenho, como receita diferida, né? Ou deduzindo o valor contábil do ativo relacionado. Olha só. Então, ele vai ser passivo, então eu vou reconhecer o ativo, tá? Reconheço o meu ativo. Debito ativo. E credito o quê? Primeiro, pode ser um passivo. E esse passivo, muita gente chama de receita diferida, porque você vai ter que reconhecer a receita ao longo do tempo, ou deduzindo o valor contábil do ativo. Olha só, são considerados aceitáveis 2 métodos de apresentação nas demonstrações da subvenção, ou parte apropriada, não vinculada a obrigações futuras relacionadas com ativos. Tá? Significa o quê, pessoal? Então, vamos imaginar, eu tenho a primeira situação. Debitei, vamos supor, terrenos, como esse exemplo que o Alex deu, debitei terrenos. Credito, situação 1, passivo, tá? Por quê? Porque essa subvenção vou ter que pagar para o governo, tá bom? Segundo, debito terrenos. Credito, muita gente chama de receita diferida. Essa receita diferida não deixa de ser um passivo, tá? Não deixa de ser um passivo, beleza? Agora, eu posso lançar assim, ó, como se fosse uma depreciação acumulada. Eu tenho lá, debito terrenos e credito terrenos a depreciar ou alguma coisa do tipo, enfim, tá? Mas vai ser uma conta redutora, como ele fala aqui. Você vê que essas duas formas são aceitas, tá? Porque mensurar passivo como receita diferida é passivo. Aí ele fala, ó, ou deduzindo o valor contábil do ativo. Então, eu tenho o ativo e uma conta redutora. Na verdade, o meu efeito é zero ali, né? Meu efeito é zero. Aí, o que eu faço? Eu tenho que zerar a minha conta do bem. O bem eu vou depreciar, em tese, e a outra parte eu vou zerando e vou lançando como receita, né? O que eu acho melhor? Se você me perguntar o que você acha melhor? Eu acho melhor, tá? Reconhecer o ativo e o passivo. E vocês, o que vocês acham? O que vocês acham melhor? Em termos de disclosure, em termos de demonstração, de divulgação. Ô, professor, eu acho que da forma que você explicou do ativo, eu consegui visualizar melhor do que entendendo o passivo, depois acreditando e tal. Porque já vai o efeito do meu imobilizado, já vai demonstrar o que realmente eu tenho. Você colocar a conta redutora, como se ele tivesse 100% depreciado, né? Nesse caso, você tem uma melhora, assim, digamos, pensando em termos de bens. Então, né, você já, supostamente, que se você for pensar, né, Alex, o que vai acontecer? Índice também, né? Oi? Em termos de índice também, né? Apresentação de índice, porque você não acaba demonstrando lá a tua dívida. Não, exatamente. Se você for... só que você tem que pensar que se você tiver obrigação de desempenho, né, de qualquer forma você tem aquela obrigação, você tem aquela dívida efetiva, né, ela é efetiva. Do ponto de vista de índice, eu até concordo com você, fica mais fácil. Mas, de qualquer maneira, se você manda isso para um bom analista e você vai colocar isso em nota explicativa, o cara vai fazer o ajuste, porque aquela obrigação existe. Agora, se você pensar bem, veja, você está colocando o terreno, está colocando uma conta 100% redutora, cara, o que acontece? Aquele terreno, em tese, vai ser seu, né? E aí você tá deixando de mostrar o seu terreno.
Você concorda? Porque vamos falar assim, você ganhou na prefeitura aquilo, então eu entendo que aquilo é um bem seu, em tese. Claro que sempre guardadas as devidas proporções, porque isso tudo que eu estou falando depende tudo de convênio, depende tudo de contrato que é feito entre digamos assim, o governo e a empresa, né, quem está fazendo essa transação, porque o que vale para mim pode não valer para a Darlene, por exemplo, né, para a empresa dela. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Mas se a gente mostrar o ativo e ele vai ficar com você, talvez eu tenderia mais a colocar ativo e passivo, apesar dos indicadores, Alex. Apesar dos indicadores, né? Porque eu acho que talvez ficaria um pouco mais. Não vou falar transparente, porque os dois são transparentes, mas a gente conseguiria enxergar talvez um pouco melhor, né? Enfim. Aí depende da situação da empresa, né? Se você quer Exatamente. demonstrar ela melhor, vamos deixar no ativo. Tá tranquilo, vamos deixar lá no passivo. Exato. E aí, nesse ponto, Alex, eu tenho que concordar com você que é o seguinte, veja, olha só o que diz. Né? Ó, são consideráveis aceitáveis os dois métodos. Então, aqui não dá para eu falar assim, não. Né? Às vezes a Rose já fez alguns comentários, eu falei assim, não, isso aí não pode, isso aí não pode, não deve ser feito. Várias vezes vocês me perguntam, falam, não, isso não pode, isso não é adequado. Neste caso, os dois são adequados, porque a norma aceita os dois, então não tem problema. Tá? Então, os dois estão corretos. Aqui não dá nem para falar, não, esse método não pode. Ô, Tá? professor, no caso do projeto, né? Eu tenho uma empresa aqui que trabalha com projeto. Tá. Então, ele recebe, né, o valor em conta, e aí tem a contrapartida, que são as notas dos prestadores de serviço. Tá. Eu coloco... Que tipo de projeto que é, Rosê? O primeiro foi a Lei Aldir Blanc, Tá. que era projeto cultural lá de... No caso, ele fez Por isso que você fez essa pergunta no início, né? Sim, sim, eu tô montando aqui um plano de contas. Tá. E pelo que eu estou vendo até agora, entra nesse exemplo aí, porque eu reconheço o valor, Que você recebeu. sim, que eu recebi, e aí durante o projeto, os prestadores vão emitindo as notas. Como eu não tenho valor a devolver, né, para o governo, praticamente vai ficar zerado ali o ativo. Porque vamos supor, eu recebi 100 mil. Então, mas Esse aí 100 você. mil, eu tenho que ter a contrapartida das notas, não pode ter Isso. nenhum centavo de diferença. Isso, Rose, mas aí você recebeu item monetário, né? Isso que a gente está discutindo agora é não monetário. O não monetário é quando você recebe, por exemplo, bens. Entendeu? Tá. Porque aí você tem a depreciação. Então vamos lá. Quando você recebe Sim. um item não monetário, eu vou lançar no meu ativo, seja estoque, se ele te dá, às vezes o governo te dá mercadoria para você revender, sei lá, muito difícil. Mas ele vai te dar terreno, ele pode te oferecer máquina, ele pode oferecer galpão para você, que seja, ele vai te dar isso. Então isso é um item não monetário. Duas formas de contabilização. Reconheço no ativo, ponho o valor justo lá no ativo e passivo ou coloco o valor como redutor. Agora, você recebeu o dinheiro, certo? Vamos lá, o cara, pela Lei Aldir Blanc, o governo foi lá e te deu dinheiro para ele fazer o projeto cultural dele. A questão é, ele vai ter que emitir nota disso, e para contra quem ele emite essa nota? Contra o governo. Os prestadores vão emitir nota para a empresa. Ah, tá. Contra Os prestadores. a empresa. Não, entendi. Vamos lá. Então, eu aqui, Podpest, aí sim, Podpets, né? Aí, eu gostei, hein, Alex? A gente vai criar aqui, vamos fazer um projeto cultural aí, e aí eu peguei recurso. Beleza. Aí os prestadores são vocês que vão, é o cara da câmera, é o cara que vai montar o negócio, né? Enfim, é o cara, vamos pegar o show, o cara vai fazer um show, ele é um artista, então ele tem lá o músico, tem o aluguel do espaço, não é isso? São esses prestadores. Tem o ator. O ator, exatamente, né? Eles vão emitindo nota para mim. Beleza, até aí tudo bem. E aí, como é que você vai reconhecer essa receita? Pelo que você entendeu até agora.
Como é que você está fazendo na prática hoje? Então, tô começando a mexer com isso, professor. Eu estou Então, a estudando aula de hoje aqui. está te ajudando, né? Sim, sim, Tá, sim, está me ajudando. então, nesse caso, Rose, veja só, você... Mas não é uma receita, né? É um recurso. Então, você recebeu, vai lá, 100 mil reais, certo? Para fazer um projeto artístico aí, não é isso? Você recebeu. Você vai ter que devolver esse dinheiro? Supostamente não. Não, Beleza. não. Então, é uma receita. Só que... Pode falar. Mas eu não tributo essa receita, né? Então, depende. Depende. Depende se o dono da empresa prestar o serviço, sim. Não, eu estou dizendo o seguinte, depende, porque a Receita Federal, aí precisa ver bem a legislação, porque isso é caso a caso, tá? Projeto a projeto, porque às vezes você pode estar recebendo um recurso do governo federal e ele fala, não, isso aqui não vai ser tributado. Vou falar assim, a grosso modo, tá? A grosso modo, a princípio deve ser tributado. A princípio. Estou falando a grosso modo, sem entrar no detalhe. Claro que precisa pesquisar um pouco mais. Então, não leva muito em consideração o que eu estou falando aqui, porque precisaria estudar um pouquinho mais o caso. Porque para a Receita é assim, você recebeu dinheiro, em tese, você tem que pagar o imposto. Porque aí vai entrar, tá bom, quem é essa entidade que recebeu esse dinheiro? Ela é uma entidade privada? Então, ela recebeu dinheiro, ela teve uma receita, pagar imposto. Parece esquisito, né? Porque você recebe um dinheiro do governo e tem que pagar o imposto sobre esse dinheiro que você recebeu. Em tese, é isso mesmo. E por que eu digo em tese? Porque, por exemplo, você pega uma entidade sem fins lucrativos, ela tem que pagar, por exemplo, imposto, Rose, ou não? Imposto de renda e contribuição social, por exemplo? Ela paga aí só a questão de trabalhista, né? Então, depende. Se você pega uma instituição que ela não tenha o cadastro lá no governo, uma série de coisas, ela fica sujeita à tributação, entendeu? Então, essas coisas, elas são muito, não vou falar subjetivas, mas elas são muito específicas, são bem específicas, tá? Porque, por exemplo, se você não tem cadastro na Receita como entidade filantrópica ou coisa do tipo, você tem que ter um cadastro para isso. Não tendo, né, não é verdade? Supostamente você tem que pagar imposto. Então, nesse caso, não vamos nem entrar no mérito da tributação, tá? Vamos entrar no mérito do reconhecimento da receita. Então, vamos supor, saiu aí sei lá, 100 mil reais para esse projeto cultural do seu cliente. Tá bom, então, saiu de uma vez, tá? Você não precisa emitir nota para o governo. Fechado? Você não vai ter que fazer isso. Então, o que você faz? Você vai colocar isso lá como entrou no caixa, banco, e vai colocar no passivo. Por que no passivo? Porque você vai ter a prestação de serviço desse projeto cultural ao longo do tempo, correto? O projeto vai ocorrer num certo período, perfeito? Então, enquanto ocorre esse projeto, automaticamente você tem os custos correspondentes a esse projeto. Então, você tem que ter o confronto. Então, tem a receita e tem o custo. Um vai confrontando o outro. Então, você vai reconhecendo a receita à medida que você vai tendo o custo. Entendeu? Sim, por isso que eu estou falando que no final vai aparecer zerado lá, né? Porque o recurso... supostamente deveria ser zerado, né? Por que eu estou dizendo supostamente? Vamos supor, você fez um projeto de 100 mil e depois chegou lá no final, deu 110 mil, por exemplo. Aí o seu projeto gerou uma perda de 10 mil. Só que esses 10 mil, que eu saiba, o governo não vai te reembolsar. Não. O que o pessoal do projeto faz é zerar mesmo. Isso. Não tem custo a mais, né? Eles acabam provisionando ali o valor exato. Essa é a ideia, né? De 100 mil, vamos supor que dê 90 mil, os caras arruma os 10 mil para poder emitir. Então, aí a gente cai naquele negócio que eu tinha comentado com o Alex. Porque qual seria o certo? Bom, se você projetou 100 mil e teve 90 mil, qual seria o certo você fazer com os 10 mil que sobrou? Devolver, né? Devolver. Mas o brasileiro não faz isso. O brasileiro não faz isso. Teve um caso no Japão, acho que foi no Japão. O Japão, por conta, acho que do terremoto lá e do tsunami, não sei se vocês viram esse caso, ele projetou
um gasto, ele ia receber, acho que da Organização Mundial da Saúde, se não me engano, X recursos para investir na saúde, para ajudar o governo japonês por conta do tsunami. E ele fez uma projeção, falou, nossa projeção é tanto. E a ONU, acho que foi a ONU, não lembro se foi a ONU, mas estou chutando aqui, acho que sim, foi lá e deu X recursos que o Japão pediu. Só que com o tempo o Japão viu, tá? O governo japonês viu que eles não iam usar todo aquele recurso, então eles iam usar menos. O que eles fizeram? Pegaram o restante e devolveram. Se é no Brasil, o que aconteceria? Os caras arrumam a nota e ainda fala que precisa de mais dinheiro, né? Então, isso é comum. No funcionalismo público, né, digamos assim, nas entidades públicas aí, departamento, ministério, o cara recebe uma verba de, sei lá, 1 milhão, tá? Se chegou no final do ano, no final do exercício lá, porque ele vai registrando isso no orçamento, né, no orçamento lá que vai sendo realizado, ele não usou 1 milhão, ele teria que devolver o restante para o governo. Isso é o que está na lei. Só que o cara faz exatamente o que a Rosa está falando. Ele segura o dinheiro. Por quê? Porque se ele reduzir o valor, no ano seguinte, no próximo orçamento, o governo, ou quem tiver responsável por aquele orçamento, reduz a verba daquele departamento. Então, os caras tendem sempre a gastar mais e mais e mais. Tá? É sempre uma... Para estimular o gasto, né? Exatamente. Exatamente, é para estimular o gasto. Senão o pessoal fala assim, se eu devolver o dinheiro, no ano que vem eu vou perder, não vou pegar essa verba. E se você devolve, você é trouxa. Oi? Tanto é que quando apresenta o projeto lá, o meu cliente, por exemplo, né, ele já apresenta, ele faz toda uma planilha de tudo do projeto e apresenta X valor. Então, praticamente, assim, eu conheço projetos que acabam fazendo isso. Tem um valor X e o projeto todo não chega àquele valor X. Aí depois os caras arrumam a nota. Então. Mas nesse caso, o projeto agora ele está sendo mais enxuto, né? Já é obrigado a apresentar ali o valor o valor enxuto, certinho, né? O valor estimado certinho. Aí a gente cai nessas coisas, porque aqui nós estamos falando de parte de governo, né? A gente sempre cai nessas coisas que, puxa vida, a gente vê aí um monte de discussão atualmente no governo e tal, que fala assim, puxa, o governo, o mote, por exemplo, do governo Bolsonaro foi contra a corrupção, esse tipo de coisa, né? Então, por exemplo, esse é um tipo de coisa que o governo deveria combater, seja o Bolsonaro ou qualquer outro governo, né? Não deveria deixar isso acontecer. Eu acho que essas pequenas coisas, por exemplo, vou falar assim, vamos acabar com a lei Rouanet. Não. Por exemplo, o que eu acho, né, eu não sei muito bem como é que está isso hoje, eu sei que, claro, lá no Ministério da Cultura, lá, né, o pessoal lá tem aqui, o secretário da Cultura, acho que é Mário Frias. Ele já infartou 4 vezes, né? Então... Acho que é tranquilo esse ministério aí, o cara já... Claro que a gente tem uma pressão bastante grande da parte dos artistas, que muitos são militantes de esquerda, não sei o quê, mas assim, muitos são hipócritas, tá? Muitos artistas são realmente hipócritas. Não estou defendendo o governo. Os beneficiários são sempre os grandes, pô. Tá errado, né? Alex, é esse o ponto, é isso que eu ia falar. Porque o governo, ele é assim, eu sou a favor de ele, por exemplo, sanear. Não é só projeto grande, não é só para o Caetano Veloso, não é só para o Gilberto Gil, para, sei lá, estou chutando aqui os nomes, tá? Ou sei lá, para Ivete Sangalo, são pessoas famosas. Não. Para Santana. Para quem? Não, essa Lei Aldir Blanc, por exemplo, ela beneficiou aí várias pessoas que não tem nome, né? Vamos colocar assim. Para ter uma ideia, não precisou nem apresentar o balanço lá, professor. Só a planilha bastou para eles. Então, mas o problema da lei Rouanet é que uma boa parte fica só para, como o Alex está falando, para essas pessoas que são muito famosas. E aí, Chico Buarque, outro dia ele estava aí, estava, sei lá, estressado, não sei o quê, foi para Paris, escrever em Paris. Aí é fácil, né, meu? Enfim, aí o cara pega dinheiro público, enfim, e aí fica beneficiando algumas pessoas.
eu acho que, por exemplo, o governo, para ele acabar com esse tipo de problema, tem que sanear, falar assim, ó, tem que ter um limite. Então, 100% dos recursos X é para grandes, para pequenos e, né, médios, e destinar a maior parte para os pequenos e médios, e não para os grandes. Porque o grande tem patrocínio, o grande, entendeu? Outra coisa. E isso começaria aos poucos mudar a cultura no país. O problema é que sempre tem envolvimento da política. E quando eu falo política é assim, você tem aquele deputado, aquele senador, aquele vereador, aquele prefeito, aquele governador, inclusive artistas que estão ali envolvidos com essas coisas e não aceitam isso de jeito nenhum. Ó, vou dar um outro exemplo que eu estava outro dia discutindo aqui, né? Por exemplo, o Bolsonaro, ele estava atacando lá, claro que tem questões pessoais ali, mas ele estava atacando o Supremo Tribunal Federal. Bom, se ele tem realmente intenção, por exemplo, de mudar o Supremo Tribunal Federal, sabe o que o governo deveria fazer? Seja o Bolsonaro ou qualquer um outro, tá? Estou falando de política governamental. Por exemplo, ele deveria mudar o procedimento do Supremo e ser concursado e ser funcionário de carreira. Pronto, acaba com a indicação. Você entende? Professor, a reforma administrativa aí parece que colocaram eles, mas também tem uma nova proposta que querem reduzir o tempo de permanência no Supremo para 10 anos e ter um número maior de concursados, de juiz de carreira. Então, eu acho que deveria ser isso, Alex. Por exemplo, não deixar o cara... Atualmente só tem um de carreira. Deveria ser assim. Por exemplo, o cara... Quem? O Fux, né? O Fux. Aí você pega, por exemplo... Que é de carreira. Aí você pega lá o Toffoli, por exemplo, o Dias Toffoli, nada contra, mas você pega o Dias Toffoli, por exemplo, ele nunca foi juiz, cara, ele era advogado do PT, foi indicado pelo PT. Se ele foi indicado é porque deve ter as qualificações dele, mas assim, eu acho que o cara deveria... O outro é primo do Collor, né? O Celso de Mello. Exatamente, que era primo, né? Mas eu não sei se ele era juiz ou não, o Celso de Mello. Advogado. Então, todo mundo lá advogado, e eu acho que o último que entrou aí, que já tinha uma carreira no Ministério Público, Nunes Marques, é desembargador, algo assim. Então, eu acho que o cara tem que ter isso daí e não ser indicação política. Então, eu vejo assim, essas coisas de projeto, de liberação de recursos, quer moralizar? Cara, então faça a coisa com a menor interferência política possível. Então, quer moralizar o Supremo? Cara, não adianta você ficar ameaçando que vai entrar lá, isso não resolve, isso é antidemocrático realmente. Agora, muda a lei, né? Manda para o Congresso, fala, ó, esse é só um exemplo. Esta coisa da reforma, mesma coisa. Cara, os caras do Supremo, ele tem, não sei se vocês já repararam numa sessão do Supremo. Você pode reparar, o cara senta ali, ele tá com a toga e normalmente tem um cara atrás dele. Ele tem um cara que é pago para arrumar a cadeira para ele e trazer cafezinho, pelo amor de Deus, né? Você acha que precisa disso? Não dá, né? Então, esse tipo de coisa não pode acontecer. Por isso que a gente tem falta de verba, por isso que a gente tem essa desigualdade no Brasil inteiro. É um problema sério. Né? Ontem eu estava pensando... O único país no mundo que tem um Tribunal Superior Eleitoral. Exato. É cabide de emprego. Exatamente. É um monte de cabideiro, né? Que é o do custo do funcionalismo. A gente, assim, eu acho que ter uma instância para cuidar da parte eleitoral eu acho importante, mas ter como é que você falou? Mas é maior que o orçamento de muito... eu acho que, por exemplo, você tem que ter lá, não sei se Supremo, você tem que ter a área da justiça. O TSE, se eu não me engano, o orçamento dele é o mesmo que o orçamento de Campinas. Campinas tem para gastar no município. Poxa, exagero. Eu acho que não deveria ter, acho que tem que ter gente cuidando disso, entendeu? Você tem que ter lá dentro lá do Supremo, né? Você tem que ter lá uma equipe que cuide disso, mas não precisa ser tudo isso. Cara, você vê o TSE lá em Brasília, o prédio é gigante. Tem cara lá que... E detalhe, né? A parada não é eletrônica. Exato. De gente. Exato. E outras, quando tem fraude eleitoral, aí que os caras, quando existe fraude, alguma coisa, eles só vão conseguir identificar quando acabou a eleição e está começando a outra. Então o cara já assumiu, o cara, vamos por aí, o pessoal que está na cadeia e está assumindo um mandato, muito vereador, deputado, é inacreditável. Então, cara, aqui, se você contar isso em Portugal, eles riem de nós. Então, esse tipo de coisa que deveria moralizar, entendeu? Então, por exemplo, o cara que é candidato não pode ser preso na véspera da eleição. O cara cometeu um crime. Eu vi cara do cara matar o outro e não pode ser preso. Cara, isso é um absurdo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas, enfim, né? Enfim. E esses itens são todos itens que moralizariam. Então,
quando a gente pensa nessa questão de receber recursos, a gente precisa ficar atento a isso, tá? Porque isso vai para o balanço, né? E aí a gente pode levar em consideração que nós temos poucos, até onde eu sei, nós temos poucos contadores que são, digamos assim, especializados nessa parte aqui vamos falar assim, de contabilidade pública, de partido político, dessa área de política mesmo, né? Não tem muitos. Então, é interessante haver também um desenvolvimento, porque eu acho que talvez o nosso Conselho Federal deveria ter, digamos, uma participação, uma atuação maior nesse tipo de área, entendeu? Como é que vai contabilizar? Vamos ver isso, vamos ver aquilo. Não que eles não participem, eu acho que eles participam, mas deveria ser uma atuação mais firme, por exemplo, como tem a OAB. Né? Você vê que a OAB vai lá e defende os advogados com unhas e dentes. Eu acho que até extrapola a função, mas eles fazem isso. O nosso Conselho Federal não vejo atuando dessa mesma forma. Não que eles não atuem, mas eu acho que tem muito evento, né? Tem muita festa, muito evento, muita premiação para pouca ação, né? Basicamente. Bom, enfim. Então, olha só. Tava bonito lá o encerramento do Sindiconte. O Donizete estava lá, enfim, sem comentários. Quem que estava lá? O Donizete. É Donizete? Quem que é o Donizete? Do CRC. Ah, tá. Não, entendi. O presidente, você fala? É legal, é bonito, viu, Rose? Mas assim, eu acho... Eu falo, é bonito, né? É bonito, é bonito. Eu já participei de muitos eventos, é realmente bem legal. Eu gosto, se eu falar que não estou mentindo, eu acho bacana. Eu acho legal ver os discursos, a pessoa falando, mas eu acho que assim, nós deveríamos ter uma atuação mais firme, mais efetiva. Quando eu falo nós, enquanto categoria, né? E às vezes eu vejo muitas entidades de classe, por exemplo, sabe? E não estou falando no Sindiconto, estou falando no geral, o próprio CRC. Às vezes é muita politicagem, muito evento, o próprio Conselho Federal. Deveria ter uma atuação mais firme. Né? Por exemplo, o COAF. Oi. Vou falar uma coisa para você. Do evento que eles fazem para entregar o certificado lá, a carteirinha do CRC. Do CRC, eles dão uma senha, né? Eles dão uma senha para você, você vai lá para o auditório. Aí no que eu entrei no auditório, começou a falar pra caramba. Aí a moça veio e me entregou. Fui lá na frente, peguei minha carteirinha. Aguarda aí que vai ter um pessoal falando. Rapaz, me deu um sono, tava cansado. Eu olhei para um lado, olhei para o outro. Aí eu falei, sabe uma coisa? Já tô com o que me interessa. Tchau para vocês. Fui embora. Foi ainda, eu nem fui. Então... Por isso precisa gostar. Eu até gosto. Por exemplo, eu nunca levei minha esposa. Minha esposa não gosta. Você chega lá, você fica olhando o cara discursar. E tem gente que extrapola. Rosa, eu já fui no Sindiconte em evento que o cara discursou quase 2 horas lá no... Sabe? Teve um evento, o cara ficou 1h40. Ninguém aguentava mais ouvir o cara falar. Entendeu? Então, isso atrapalha. Mas, assim, pensando na atuação própria nossa, né? Falta, na minha opinião, falta um pouco de união da nossa classe, né? Embora quando você sempre conversa com os contadores, todo mundo é parceiro, todo mundo é amigo, mas falta um pouquinho isso. E falta um pouco mais de atuação. Vou dar um exemplo do COAF, pessoal. Quando o COAF falou assim, né, para a OAB e para o CRC, falou, na verdade, para o CFC, falou assim, não, a gente precisa dessas informações que os advogados, corretores, administradores, não tem que a gente tem que fazer todo mês acho que é janeiro, fevereiro, tem que entregar, né? Se teve alguma movimentação lá que você desconfia. Muito bem. Chegou lá para a OAB falou assim, não, eu não quero, advogado não vai informar nada, porque nós não temos que ficar monitorando a vida do cliente. Nós temos sigilo, não sei o quê, papapá, e advogado não entrega o COAF, como nós contadores. Aí o CRC pegou aquilo lá e falou assim, não, daqui, deixa a gente ver. Eles tinham pedido para informar 3 coisas. 3. Não tem uma lista enorme de itens? Foi o CRC, foi o Conselho Federal que acrescentou, até onde eu sei. Era para a gente apresentar só 3 coisas. O Conselho Federal colocou uma lista gigantesca. E aí, o que ele faz? Ele está advogando contra nós, se você for pensar bem. Né? Se foi isso realmente que aconteceu, ele está advogando contra a gente. Puxa, difícil, né? Mas, enfim. Bom,
Então, continuando aqui na apresentação. Ó, a compra de ativos e o recebimento da subvenção a eles relacionados pode causar movimentos importantes no fluxo de caixa. Então, às vezes você recebe recurso, como é esse caso que a Rose falou, e esse recurso serve muitas vezes, não para prestação de serviço, mas muitas vezes para comprar ativos, né? Então, isso vai ter um impacto no seu fluxo. Por essa razão, e a fim de mostrar o investimento bruto em ativos, tais movimentos devem ser frequentemente divulgados como itens separados na demonstração do fluxo de caixa, independentemente de a subvenção ser ou não deduzida do respectivo ativo na apresentação do balanço patrimonial. Olha que interessante. Então, ainda que, por exemplo, o Alex, ele recebeu um valor grande lá de subvenção, e esse valor é para comprar um ativo, e é um valor que impacta, por exemplo, o fluxo de caixa, o Alex falou, eu prefiro colocar o valor líquido, porque não impacta lá no... Estamos autorizados, a norma permite as duas, não estou fazendo errado, né? E ele não impacta o meu indicador lá no passivo, e eu vou ter o valor líquido correto no meu ativo. Beleza. Só que, veja, para fins de fluxo de caixa, se o Alex, por exemplo, adotasse essa metodologia, ou qualquer um de nós aqui, lá no fluxo de caixa nós teríamos que separar isso, tá? Nós teríamos que no fluxo de caixa falar assim, ó, isso aqui foi recebido por subvenção, tá? Isso aqui foi recebido de uma forma diferente. Então, no fluxo de caixa, isso, digamos assim, ficaria melhor, digamos, demonstrado por conta do impacto no fluxo de caixa. Ele ia aparecer dentro do grupo de investimento, mas demonstrado de uma linha aberta? Pelo que eu entendo, é isso. Ele vai entrar lá no investimento, porque você teve um investimento no imobilizado, mas numa linha demonstrada separadamente, tá? Ainda, Alex, vamos supor, se você colocou os dois valores, você vai ter, o valor dele é zero, certo? No seu balanço. Uhum. Né? Então, ainda que o impacto seja zero, mas você recebeu aquele recurso, correto? A conta redutora é só para depois reconhecer aquilo no resultado, perfeito? Então, veja aqui, ainda que você tenha o efeito zero lá no seu balanço, e ainda que você no fluxo de caixa tenha o efeito zero, porque você vai lançar lá, mas você tem que lançar outra conta, né? Então, ainda que tenha as duas contas, eu entendo que você tem que colocar numa linha à parte. Lógico, se for relevante, né? Não é qualquer valor que a gente vai colocar, tem que ser relevante. Se não for relevante, não... Muito difícil não ser, né? Exatamente. Isso que eu ia falar, é difícil não ser, porque se você está recebendo recurso, né, do governo, difícil não ser, né? A subvenção algumas vezes é apresentada como crédito na demonstração do resultado, quer separadamente sobre um título geral, tal como outras receitas, quer alternativamente como redução da despesa relacionada, tá? Então, deixa eu só ler esse último aqui, ó. A subvenção seja por acréscimo de rendimento proporcionado ao empreendimento ou por meio da redução de tributos ou outras despesas, deve ser registrada na demonstração do resultado no grupo de contas de acordo com a sua natureza. Muito bem, pessoal, não sei se vocês sabem aqui, mas como é que a gente contabiliza um item desse tipo? Ó, apresentada como crédito na demonstração do resultado, sob o título de outras receitas, quer como redução da despesa relacionada. Por exemplo, você tem um cliente que tem uma isenção de PIS e COFINS, por exemplo. Como que a gente tem que lançar isso? Tá? Se ele tem uma isenção de PIS e COFINS, e isso vem aí no meio por uma conta por uma subvenção, tal, né? O que eu vou fazer? Eu vou lançar ela como se devida fosse, tá? Então vamos pensar que é PIS e COFINS. Eu tenho lá minha receita e vou ter a conta de PIS e COFINS ali embaixo. Vou lançar o PIS e COFINS ali e lançar o PIS e COFINS a pagar no meu passivo. Perfeito? Tenho que fazer isso porque eu vou lançar como se devido fosse. E aí você vê que ele dá duas situações. Ou eu lanço como uma conta redutora, nesse caso, eu teria que, porque veja só, aquilo que está no passivo eu não vou pagar, tá certo? Já que é uma subvenção tributária. Então, lancei um passivo, então eu debito o meu passivo para zerar o meu passivo e credito o quê? Eu fiz uma conta lá de despesa como se devido fosse e lanço como uma conta redutora ali mesmo, o efeito no resultado é zero. Aí você vai falar assim, puxa, mas se o efeito é zero, por que eu tenho que lançar? Porque você precisa demonstrar, tá? Essa é a primeira opção. Tem outras empresas, e me parece que mudou isso recentemente, eu estava num treinamento aí na Conte esses dias, teve uma menina, não, professor, mudou, não precisa mais fazer assim.
Eu anotei, mas acabei nem checando, que é assim, até onde eu entendo, eu preciso lançar como se devido fosse e lançar num grupo específico essa receita, essas outras receitas. Que aí, no caso, não é tributado, porque é uma recuperação, na verdade, é só para você tirar o efeito daquela despesa que você teve. Basicamente é isso que a gente tem que fazer pelo CPC 7, tá? Não sei se ficou claro, pessoal. Eu lanço como... Mas nisso que ela falou não mudou nada. Vocês continuam movimentando no resultado. Então, Só alterou a conta. Então, Alex, eu fiquei quieto na hora, falei, não, mudou, não sabia, vou ver, né? Dei uma lá de... Mas a menina falou, não, professor, mudou, não precisa mais fazer isso. Eu falei, puxa, até onde eu sei, precisa, né? Eu falei para ela, até onde eu sei, precisa, mas se você está mais atualizado aí dizendo que não precisa, tudo bem, né? Enfim, porque... curso, né, professor? Você estava nesse curso, Rose? Acho que eu estava sim. A menina falou, eu achei estranho, porque a norma aqui não mudou, a norma aqui continua dizendo isso, né? Então, pelo procedimento contábil tem que fazer. Se tiver algum procedimento fiscal, pode até ter sido revogado. É que lá a gente estava falando de ONG, né? Então, quando você está numa organização sem fins lucrativos, ela falou que não precisava mais fazer essa demonstração na contabilidade, que tinha que fazer só na nota explicativa, alguma coisa assim. Até onde eu sei, tem que fazer na contabilidade, porque a norma aqui está dizendo que tem que fazer, tá? E outra, pessoal, essa norma, ela não é específica para entidades com fins lucrativos, ela é para todas as empresas. Então, fins lucrativos ou não, você precisa seguir esse procedimento, tá? Não deveria ser, digamos assim, diferente, né? Mas, até onde eu sei, isso continua, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para eu me situar onde nós estamos. Estamos quase acabando, hein, pessoal? Estamos quase acabando. Muito bem. Tá? Só ver aqui. Isso. Bom, então eu falo aqui, ó. Aqui, a apresentação da subvenção. Então, pessoal, até aqui, ó, não. Ambos os métodos são aceitos para a apresentação das subvenções relacionadas às receitas. Ou seja, quais são os dois métodos? Ou eu coloco uma conta redutora, ou eu crio um outro grupo, outras receitas. Eu, particularmente, prefiro ter um grupo de outras receitas e na nota explicativa você deixa claro que aquele grupo de outras receitas é justamente o impacto do benefício da subvenção que você tem. Eu acho que fica melhor demonstrado, tá? Mas também posso colocar como conta redutora o que é permitido das duas maneiras, tá bom? Me preocupa a auditoria entender isso, viu? Porque às vezes é tão óbvio e os caras não entendem. Às vezes não entende, Alex. É exatamente aquela pergunta que você me fez outro dia lá. Às vezes o cara, você está mostrando para o cara e o cara ou ele não entende ou ele não quer aceitar, entendeu? Porque às vezes o cara não quer aceitar, porque ele está tão acostumado com outros procedimentos, ele acaba ficando tão restrito àquele procedimento e aí o cara não quer aceitar o que você está falando, né? Tem bastante isso, infelizmente. Ó, é necessária a divulgação da subvenção, né, governamental para a devida compreensão das demonstrações. Por isso é necessária a divulgação do efeito da subvenção em qualquer item de receita ou despesa, quando essa receita ou despesa é divulgada separadamente. Então, sempre que a gente tem determinada subvenção, né, e que você vai demonstrar, tipo, você vai ter a despesa, você vai ter a receita e a redução, a gente precisa divulgar isso daí em grupos aí de preferência separados, desde que seja relevante, evidentemente, né? Porque isso faz com que a demonstração seja mais transparente. Isso é que faz diferença, tá? Ó, a subvenção governamental. Aqui é perda, né? Vamos supor, se você tem a subvenção e perde essa subvenção, como acontece? Se vocês lembrarem, um caso bastante emblemático de perda aqui de isenção, tal, foi da ACD. Não, ACD não, qual que é? É uma que ligava para a gente para pedir recursos, né? A Legião da Boa Vontade. Ixi, professor, tem uma história boa dessa Legião da Boa Vontade que um professor meu de contabilidade caiu. Ah, é? Por quê? Ele falou que foi ajudar essa legião logo no começo, lá na década de 90, 80, por aí. Ligaram para ele, ele pagava todo mês. Todo mês, todo mês. Aí ele falou com a esposa dele, falou, eu tenho 3 filhas. Vamos ver quem que é a criança que a gente está ajudando e a gente entra com o processo de adoção. Quem tem 3 pode ter 4 na cabeça dele. Eu
eu vou lá, vamos lá conhecer, vamos adotar essa criança, porque a gente cuida, todo mês a gente deposita dinheiro, compra roupa, presente, isso, aquilo, outro. Aí, chegou lá no orfanato, aí falou, ó, vim conhecer a criança que eu ajudo aqui, ele foi num dia de semana, ele não foi no dia específico, já que aqui fica as crianças, eu vou lá. Aí a moça, ele pegou, entrou e falou, meu, na época tava começando o computador, tinha sala de computação, coisa linda. Tinha coisa que nem eu tinha na minha casa, lá eles tinham lá. Aí eu, cadê as crianças? Ela falou, não, as crianças vêm aqui 2 vezes na semana, depois elas ficam com os pais. Aí ele, mas... Aí ele falou, mas não são órfãos? Vocês ajudam aqui? Eu, criança de baixa renda? Não. Eu fui ver lá, era criança que tinha condições, tudo mais, não era tão pobres assim. Pô, ele ficou tão frustrado que ele falou, nossa, ele se sentiu muito enganado. Rachei o bico. Ele contando, Então, até hoje ele tá puto. Então, aí, Alex, tem outro caso, hein? Tem outro caso. A Legião da Boa Vontade, eu não sei hoje se ela recuperou, mas teve uma época que ela perdeu o benefício. Por quê? Porque o dono lá, o dono não, o presidente, ele estava ostentando demais. E o cara de helicóptero para cima, acho que é Paiva Neto, sei lá. O cara estava ostentando tanto, saiu na mídia, né? Ostentando, andando de helicóptero para cima, para baixo, sabe? Recursos, como você está falando, que muitas empresas não tinham, os caras tinham, tal, não sei o quê. E aí foi a fiscalização da Receita Federal e viram que tinha um monte de fraude, de problema lá. E aí os caras perderam o benefício. Então, eles perderam e passaram a pagar imposto. Tá? E aí eles têm essa situação aqui, ó, de perda de subvenção, porque eles tinham isenção de impostos, tá? E perderam, justamente por conta dessas coisas que você está falando aí, né? Ó, uma subvenção governamental que tenha que ser devolvida deve ser contabilizada como revisão de estimativa contábil. Então, por exemplo, é aquele caso que a gente comentou com a Rose. O cara pediu 100 mil, recebeu 100 mil, e aí ele fez essa nova estimativa e percebeu que 10 ele tem que devolver. Ele tem uma mudança de estimativa. Cai no CPC 23 que nós estudamos, ou seja, eu preciso pegar, fazer essa mudança de estimativa e criar lá uma espécie de provisão para devolver esse dinheiro. O reembolso deve ser aplicado, em primeiro lugar, contra qualquer crédito diferido não amortizado. Então, se eu sobrou dinheiro e eu ainda tenho uma parte da despesa que eu preciso, digamos, ou qualquer receita que eu tenha lá que eu não reconheci ainda, então reconheço, o que sobra efetivamente é o que eu vou ter que devolver. Na medida em que o reembolso exceda tal crédito diferido, o quanto não exista crédito diferido, ou quando não exista crédito diferido, o reembolso deve ser reconhecido imediatamente como despesa. Aqui ele está falando o seguinte, então, você recebeu 100 e gastou 90, tá? Então, você tem 10 a mais aí. O que você vai ter que fazer? Só que você deveria gastar 90, você gastou 100. Então, o que você vai fazer? Esse 10 tem que devolver. Se eu tiver algum crédito ainda que eu possa abater esse valor, eu vou abater e devolvo a diferença. Caso contrário, eu vou ter que pegar 10 mil que é meu, tirar da minha despesa e mandar e devolver esse dinheiro. Ficou claro? Você estava prevendo 100, gastou 90, ou você estava prevendo 100, aquele cara que estava falando, você estava prevendo 100, gastou 120. Então, eu tenho 20 a mais. Só que assim, tem algum crédito que eu possa abater? Beleza, eu vou abater, devolvo a diferença. Não tenho, gastei mais e eu preciso devolver esse dinheiro, se for o caso, que depende se eu estou falando de pagar menos ou pagar mais, vai depender um pouco aí do fluxo de caixa do projeto ou dessa subvenção. O que eu devolver, tá? Se não tiver disponível lá no meu caixa, eu vou ter que considerar como despesa. Tá? Se eu tenho dinheiro ainda para devolver, eu abato desse valor. Caso contrário, despesa do período. Tá? É isso que a gente tem que fazer. Ou faz igual a Rose, né, Rose? Mete uma notinha aí. Exatamente. Não, mas às vezes você não tem como emitir, né, Alex? Porque às vezes você já usou 100% do dinheiro e gastou mais do que deveria. Entendeu? E às vezes você gastou menos, mas não tem como comprovar, por exemplo. Aí você tem que devolver o dinheiro. Mas muita gente faz isso que a Rose falou. A maioria faz, tá? A maioria faz o que a Rose falou, justamente para não ter que ter essa devolução. Eu trabalhei numa empresa, professor, em 2013, que fazia projetos culturais. Então, era uma correria nos últimos dias lá, que tinha que apresentar contraprestação. Precisa de uma nota de X valor. Liga para o fulano, liga para ciclano. Isso aí o professor não coloca no ar, não, tá?
Mas é isso, não tem jeito. Isso, Rose, não é na sua empresa, essa é prática. Infelizmente, o Brasil é assim, né? Infelizmente, né? Bom, o reembolso de subvenção, então, relacionado a esse ativo, ele é registrado aumentando o valor escriturado no ativo ou reduzindo o saldo da receita diferido pelo montante reembolsado. Por isso que eu falei, depende o caso que você tem. Ou você aumenta o valor do ativo, né, que você escriturou, ou reduz o saldo da receita que você tem a reconhecer, ou seja, ou reduz o valor do seu passivo, né? E a depreciação acumulada adicional, que deveria ter sido reconhecida até a data como despesa na ausência da subvenção, deve ser reconhecida como despesa. Então, este procedimento aqui, ele vai ocorrer em função do quanto você tem a mais ou a menos no final aí da sua subvenção, né? No final da sua etapa aí que você tem que reconhecer, né? E aqui a gente fala, de assistência, pessoal. Estamos já bem no finalzinho, né? Da assistência, ó. A gente falou aqui tudo de subvenção. Assistência, ó. Certas formas de assistência governamental que não possam ter seu valor razoavelmente atribuídos devem ser excluídas da definição de subvenção, tá? Dada neste pronunciamento. Então, vocês podem reparar que tudo que a gente falou de subvenção, a gente tem que conseguir mensurar direitinho o valor que está sendo ofertado ali, tá? Se não for o valor em dinheiro propriamente dito, eu posso mensurar pelo valor justo, dependendo da situação. E aqui ele diz, quando você tem alguma forma de assistência que eu não posso ter esse valor de forma razoável, de forma segura, então ele não é uma subvenção. Ele continua sendo uma assistência, mas não uma subvenção. Assim como as transações com o governo que não possam ser distinguidas das operações comerciais. Isso a gente falou lá no comecinho. Então, se eu não consigo mensurar o valor, não posso considerar como subvenção. E eu também não posso misturar aquela operação que eu, governo, estou comprando de uma empresa, uma situação normal, tá? Uma operação de compra e venda num comércio normal. Isso não é subvenção nem assistência. Neste pronunciamento, a assistência não inclui o fornecimento de infraestrutura por meio da melhoria de rede de transporte, de comunicação geral, o fornecimento de recursos desenvolvidos, tais como, exemplificando, irrigação da rede de águas que fiquem disponíveis em base contínua e indeterminada para benefício de toda a comunidade. Então, aquilo que o governo faz, que, digamos assim, é livre, é grátis, é para todo mundo, isso não é uma assistência governamental. Tá? Então, isso está fora do conceito de assistência. Tá bom? Então, você pega, por exemplo, o governo chegou lá, eu sei que o PT fez bastante isso, né? O governo Lula, o Bolsonaro eu não sei, mas eu sei que a Dilma e o Temer também não sei, mas eu sei que o governo Lula fez bastante, acho que cisterna, fez bastante negócio de água lá no Nordeste, né? Claro, depois teve a transição lá a transposição do Rio São Francisco, mas eu sei que esse é um caso que eu até vi algo recente, que, por exemplo, ele tem um monte de cisterna lá para o pessoal beber a água e tal. Então veja que aquilo ele faz para a comunidade. Então quando ele faz aquilo para todos, né, ainda que ele pode até cobrar uma taxinha ou coisa do tipo, mas que ele faça isso para todos, isso não é uma assistência, isso não é uma subvenção. Tá? Por quê? Porque ele está fazendo isso de forma indiscriminada para a comunidade. Para todos. Quando eu digo comunidade, pode ser indústrias, comércio, enfim. Quando o governo constrói uma estrada, isso beneficia a todos. Tá? Isso não é uma subvenção, isso não é uma assistência. Tá? Bom, então, aqui, olha só, olha que interessante, o IR devido e fundos de investimentos regionais. Bom, determinadas entidades sujeitas ao pagamento de imposto de renda podem aplicar, isso aqui são os incentivos fiscais, né? Pode aplicar parte do imposto devido em fundos de investimentos regionais criados pelo governo federal, com o objetivo de estimular o desenvolvimento de determinadas regiões. Não sei se vocês leram, aqui nós tínhamos, não sei se ainda está funcionando, tinha o FINAM, tinha o FINOR e o FUNRES, eu me lembro desses três. Né? O FINAM para desenvolvimento da Amazônia, o FINOR para desenvolvimento do Nordeste e o FUNRES para desenvolvimento do Espírito Santo. Tá? Então, você pegava, basicamente, você ia pagar o imposto, parte do imposto você destinava para esses fundos de investimento, esse fundo pegava esse recurso e investia naquela região. Não sei se isso ainda está ativo, eu acho que não. Tá? Mas isso ainda tem em alguns lugares aí.
como se trata de uma norma internacional, isso tem em vários locais. Isso aqui pode ser estadual também, né? Não precisa ser necessariamente federal. Aqui, como a gente fala de IR, federal. Ó, essa destinação da parcela do imposto do fundo representa uma subvenção governamental para a entidade, pois, em face da opção exercida, ou seja, você, ainda que você pague um pouco menos de imposto, mas você vai oferecer aquele recurso, ó, o Tesouro Nacional abre mão de parte da receita tributária e a entidade torna-se investidora do fundo beneficiário de sua opção. Ou seja, quando você fazia esses investimentos aí nesse tipo de empresa, pessoal, tinha assim, né? Você pegava, não sei se alguém chegou a fazer ou ver esse tipo de investimento, eu já vi. Então você pegava lá, abatia do imposto que você ia pagar, isso gerava um investimento para você. E aí você passa a ser, digamos, sócio do fundo. Então você passa a ter um investimento mesmo. Você passa a ser investidor. Então por que que isso considera-se aí uma subvenção? Justamente pelo fato de eu não pagar imposto e ganhar um ativo em troca, tá? Então, você está sendo um beneficiado, que eu deveria ter uma despesa que eu não estou tendo, e estou ganhando um ativo em troca. Basicamente, este é o raciocínio que ele fala aqui no item 38A e B. O C. Ó, essas subvenções devem ser registradas pelo seu valor justo no momento do fato gerador. Né? Que no caso da subvenção aqui, da redução do imposto, a gente apura o imposto considerando, em tese, o valor justo, que é o valor que você apura, é o valor que você tem que pagar, não tem, né? Ó, desde que atendidas as condições para o seu reconhecimento. Então, no caso em questão, o fato gerador da subvenção ocorre no pagamento da parcela do imposto de renda, né? Como eu disse, quando você apura e já sabe o valor que vai pagar, o valor justo é aquele, porque você não tem muito o que fazer, você não tem como fugir do valor que você apurou. Neste momento, cabe à administração registrar a subvenção pelo seu valor justo, ó, pela melhor estimativa. Lembrando que pode existir deságio desse valor justo com relação ao valor nominal. Ou seja, como eu estou investindo num fundo de investimento, pode ocorrer de eu descontar X% do meu imposto, que seria a minha despesa, mas eu tenho um benefício, né? Então, em tese, eu vou ter um deságio, né? Ou seja, o meu fundo seria de 1.000 e ele ficaria um valor mais baixo. Então, teria um deságio aí, porque para mim seria vantagem, senão não tem vantagem. Eu pegar o mesmo valor que eu deixo de pagar e tenho o mesmo valor de benefício no fundo, eu prefiro pagar, em tese, né? É o que muita gente pensa. Então, quando há essa situação, normalmente tem um deságio. Aí ele diz assim, lembrando que pode, tal, com relação ao valor não, mesmo os casos em que a beneficiária da subvenção esteja investindo em outros recursos nessas entidades em regiões incentivadas. Então, só vendo o deságio, eu vou ter que reconhecer esse deságio aí no meu resultado, tá? E aí ele fala, ó, essas subvenções devem ser registradas pelo valor justo no momento do fato gerador. Aqui ele está repetindo o que está no slide anterior, tá? Desculpa, ó. Item C, desculpa, pessoal, está repetido aqui, né? Até vou apagar esse slide. E aí tem aqui a redução, né? Então aqui nós estamos falando de quando você tira o recurso e investe em fundos de investimentos regionais. E aqui, e aqui o D, quando você tem redução ou isenção de tributo. Que uma boa parte das subvenções, pessoal, se a gente for pensar bem, uma boa parte delas vem justamente pela redução ou isenção, né? Eu acho que isenção, redução também, né? Esses dois eu acho que são os casos que mais nós temos, digamos assim, no nosso dia a dia. Então, na prática, esses aqui são os itens que a gente vai encontrar com mais facilidade, né? Ó, certos empreendimentos gozam de incentivos tributários do imposto sobre a renda, na forma de isenção ou redução, consoante prazos e condições estabelecidos em legislação específica. Esses incentivos atendem ao conceito de subvenção. Então, você tem lá uma redução de imposto porque você tem tantos funcionários. O caso da indústria automobilística e outros aí, então isso é considerado subvenção. Não assistência, tá? Subvenção. O reconhecimento contábil dessa redução ou isenção como subvenção para investimento é efetuado registrando-se, olha só, o imposto total no resultado como se devido fosse, em contrapartida com a receita de subvenção equivalente a serem demonstrados, um deduzindo do outro. Né? Então, lembra, até estava lá no curso, a menina falou, isso não tem mais. Eu estranhei na hora, né? Mas a gente está vendo que tem, a gente está vendo que a norma determina que a gente tem que fazer
lançar como se devido fosse e, digamos assim, a receita reduzindo essa despesa, né? E por último, pessoal, a gente entra aqui na divulgação, né? Nos itens que nós temos que divulgar aqui, ó. É o último slide, hein? Ô, Bom, professor, a diga lá. Zona Franca de Manaus, ela é uma assistência, então, né? Não chega a ser uma subvenção. Eu Porque se a entendo. subvenção é quando você bota o dinheiro ali, é pecúnio, né? Isso. Estava escrito na norma. Então, assistência é quando eu estimulo, mas eu não aporto nada. E não é que você não aporta, é que você não consegue medir o benefício. Vamos falar assim, tudo é assistência, tudo Tudo envolve dinheiro, no final das contas, né? exatamente. Eu deixo de receber, eu coloco dinheiro. É que tudo é assistência. Tudo é subvenção, desculpa. Subvenção não, tudo é assistência governamental. A questão é que quando é subvenção, é que basicamente você consegue medir o valor do dinheiro e você consegue saber o quanto efetivamente você está tendo. Quando ele faz esse caso, por exemplo, na Zona Franca de Manaus, você não consegue medir o quanto é a subvenção, você não consegue medir quanto que é, digamos assim, a sua assistência. Ou melhor, tudo é assistência, né, governamental. Só que uma delas é subvenção, que é aquela que você recebe dinheiro, você consegue medir. Basicamente, quando você não consegue medir, por exemplo, você tem uma redução na sua carga tributária. Quanto que isso impacta no seu caixa? Quanto que o governo está abrindo mão de benefício para você? Você não consegue medir, porque ele está falando um percentual do seu imposto. Então, nesse caso, é assistência, entendeu? Então, Zona Franca de Manaus, no meu entendimento, é assistência. Porque, claro, o governo ele consegue medir, mas de forma global. Ele não consegue chegar lá na sua empresa e falar assim, não, para essa empresa nós estamos dando tanto, pelo menos eu acho. Né? Se ele chegar nesse nível de saber empresa por empresa, seria bem interessante, mas eu acho que ele não consegue, porque são muitas empresas, muitas atividades. Tá? Professor, mas acho que a até acaba conseguindo saber, já que você não tem que contabilizar a conta redutora. Então, hoje com o SPED, hoje com as obrigações acessórias, né? Se você pega lá FD contribuições, aí você sabe quando você está colocando, porque aí o cara tem que colocar lá. Você tem alguns casos, alguns códigos, acho que consegue. Mas é que ele conseguiria, acho que talvez hoje o nível acho que já dá para saber. Mas veja só, mas aí tem um detalhe. Ele sabe o quanto você teve de benefício, né? Mas já ocorreu. Você não sabe o quanto ele está dando de benefício. Eu não sei se ficou claro. Uma coisa eu te dou dinheiro, eu estou te dando 100 mil, eu sei que eu estou te dando 100 mil. Outra coisa você teve um benefício e o benefício que você teve foi de tanto. Não que eu te dei tanto, mas foi de tanto porque ocorreu um percentual dentro do seu faturamento. Entendeu? E nesse caso, né, Alex, você há de convir que o seu faturamento, se for via faturamento, né, o seu faturamento muda todo mês, consequentemente, o seu benefício é diferente todo mês. O percentual é o mesmo, né, mas o benefício é diferente. Não é? Sim, entendi. É o caso do ICMS no preço da gasolina. A gente vê um monte de gente falando assim, não, o vilão da gasolina, eu vi um monte de gente falando isso. O vilão da gasolina, o preço hoje está caro por causa do ICMS que o governo cobra, o governo do estado. Não é. Ele influencia, mas o principal hoje é o preço da commodity lá fora. Claro, mas, Alex... Tá caro no mundo inteiro. Exato, mas você é um cara que é contador, está fazendo pós-graduação, é um cara que sabe isso. Aí você pega um leigo que fica vendo fake news aí, o cara acha que é o ICMS, mas não é, não teve aumento de ICMS. Mas quando a gasolina custava R$2, a alíquota do ICMS era a mesma. Não, mas diga assim, mas se você reduz a alíquota, consequentemente, o governo arrecada menos. Talvez, se não colocar essa diferença no ganho, no lucro, você consegue repassar o menor um pouquinho. Não, talvez. Mas o que está pegando hoje, para a gasolina estar R$7, é o commodity, é o que você falou. Porque é a metodologia de preço, é isso que está pegando. Porque está caro no mundo inteiro. Oi? Está caro no mundo inteiro. Mas assim... Só no Brasil, não. Eu concordo com você, mas assim, Alex, nós produzimos a gasolina no Brasil, nós temos refinarias no Brasil, embora foram paralisadas várias aí, tudo aqui no Brasil é pago em reais, não tem sentido a gente pagar em dólar, na minha opinião, né? Eu já vi vários especialistas falando a mesma coisa. Eu tive uma discussão com o teu amigo por causa disso aí, como é que chama ele lá? Nossa, lá no Legário, lá, um professor economista, lá, bom pra caramba. Eu lembro, eu sei quem que é. Tem umas horas.
eu falei para ele, mas assim, a gente não tem refinaria no Brasil para refinar o nosso petróleo. Então, você tem que mandar o nosso para fora, trocar, pegar o de fora para dentro, que o nosso petróleo é mais pesado, né? Isso acontece com a Para Venezuela refino. também. E aí teria que investir nas tecnologias aqui no Brasil. E aí o dinheiro todo foi desviado, né? Foi o rombo que houve na Petrobras, que era o investimento que estava ocorrendo na época, para poder refinar o nosso petróleo, e aí sim, mais ou menos, ser autossuficiente. Essa que seria a suposta autossuficiência, que a partir do momento que você tem a tecnologia, porque o Brasil tem, só que não tem as refinarias disponíveis. Né? E ainda piorou, viu, Alex? Porque isso é coisa recente. O presidente Temer e o Bolsonaro, o Temer que mudou essa metodologia, e o presidente Bolsonaro, nós já temos, como você falou, a gente não tem 100% das refinarias para refinar 100% do nosso petróleo, porque tem realmente essa diferença. É o que acontece com a Venezuela também. Embora os caras na Venezuela fiquem brigando com os Estados Unidos, eles compram combustível nos Estados Unidos, né? Para você ver, né? Na frente ali, todo mundo tal. Mas o Bolsonaro ainda fez uma coisa, ele piorou um pouquinho mais, que ele parou algumas refinarias aqui no Brasil. E aí piorou mais ainda a situação, entendeu? Então você tem preço. Mas veja, o ponto importante não é o percentual. Eu não consigo saber se o preço está mais alto, o governo arrecada mais, o governo estadual. Se o preço está mais baixo, o governo estadual arrecada menos, né, em termos monetários. Mas quando a gente fala da subvenção, então a assistência, eu chego assim para o governo, para você, Alex, fala assim, estou te dando aqui R$1 milhão, esse é o valor da assistência. Eu consigo medir o valor que você está recebendo, que foi o caso que a Rose falou. Quando você tem uma assistência, isso é subvenção. No caso da assistência, eu consigo até apurar, mas ele apura o que incorreu, não o que vai acontecer. Justamente por quê? Porque você tem um percentual, você tem muitas vezes um benefício que não está mensurado especificamente no valor fixo ali fechado. Essa é basicamente a diferença das duas, entendeu? Então, no caso da Zona Franca ou de outros fatores, eu entendo que é assistência, porque ele dá uma assistência, ele consegue mensurar, mas o efeito, até para cada uma das empresas, mas eu entendo que é assim, acontece e aí ele consegue mensurar. Não é que ele te dá aquele recurso. Oi? Já não está nem mais valendo a pena manter a Zona Franca, né? Pelo retorno. Às vezes não vai, né? Com certeza, com certeza. Né? Por incrível que pareça, as empresas foram embora do Brasil, foram as que tinham todas a assistência. Então. A Sony, a Panasonic, a Ford. Uma parte da LG também, não é? A Sony, não, a LG é interior de São Paulo. Não, mas acho que não sei se uma das coisas parece que eles pararam de fazer. A LG eu sei que é aí no interior, mas não, elas paralisaram por falta de semicondutores, a crise de semicondutores, que até a produção dos carros estão paralisadas também. Mas as empresas que foram embora do Brasil são as que recebem assistência. Então, é complicado. É estranho, né? Então, exato. Na Zona Franca de Manaus. Então, nesses casos, o governo tem que fazer um bom estudo para falar assim, será que vale a pena dar dinheiro para esse pessoal? Que no caso da Ford, ela recebeu um monte de dinheiro durante bastante tempo, entendeu? Então, por isso que às vezes eu sou um pouco contra. O governo tem que ter digamos assim, uma política um pouco mais, vamos falar assim, igualitária. Você dá o dinheiro para essas empresas, aí agora o cara acha que ele tem que ficar recebendo esse benefício o tempo todo, não vou pagar, porque o governo cortou vários benefícios, né? Você, não vou pagar. Porque ele viu abusos também, né? Viu abuso. Aí falou, não vamos pagar. Aí o cara, então vou embora porque eu não tenho mais benefício. Pô, peraí. Então, né? Essas coisas eu acho que eu sei que tem área no governo, mas o governo tem que atuar, e aí não é Bolsonaro, não, é qualquer governo. Tem que atuar de forma mais firme, porque no sentido de não beneficiar um ou outro. A gente vê muito isso, beneficia uma determinada área, aí vira refém, né? O governo federal acaba virando refém. Né? Depende do lobby, né? Quem tem exato, mais forte, o sindicato. Cara, acaba virando refém. Nossa, sou totalmente contra isso. Eu acho que quando o governo federal entender, e aí os estaduais e municipais também, entender que eles têm que ir mexendo nesses mecanismos, ainda que seja aos poucos, cara, isso vai melhorando muito, né, ao longo do tempo. Então, por exemplo, que nesse negócio da cultura, vamos fazer de forma igualitária, todo mundo tem que ter acesso. Não é, por exemplo, é o BNDES, então não é só empresa grande, é todo mundo.
Entende? A gente falou aquele caso do cara lá do óculos, né? Da Chili Beans. Pô, o cara teve que fazer um negócio lá fora. Aqui no Brasil, o cara não conseguiu. A gente já teve casos, por exemplo, de montadora, a Gurgel aqui no Brasil. Tudo bem, eu não sei a situação que a empresa faliu, mas será que o governo não poderia? Uma coisa é incentivar, outra coisa é subsidiar ou achar que tem que ficar dando recurso, porque senão a gente acaba caindo naquele exemplo que eu falei no primeiro bloco, né? O cara recebe o recurso e acha que ele tem que receber aquele recurso sempre. Acha que o governo tem que ser o nosso pai. Eu sou contra isso. Eu acho que não é assim. Acho que o governo tem que incentivar, tem que ajudar, tem que desenvolver, dar assistência, subvenção, mas com limites, tá? Com limites. Mesma coisa eu acho do Bolsa Família, esse monte de coisa aí. Diga, Rosa. Professor, igual essa história aí do auxílio emergencial. Liberou sem olhar a quem. Aí agora, ontem mesmo era meia-noite, um colega me pedindo socorro porque ele entregou a declaração dele e aí saiu aquele famoso DARF, né, de R$ 3.500 para ele pagar. Aí eu perguntei para ele, mas você recebeu? Ele falou, eu não, minha esposa sim. Quer dizer, assim, eu olhando, né, um casal que não tinha necessidade financeira de receber, mas pegou porque é o normal do brasileiro, né? Mas assim, eu acho que falta nessa parte do auxílio, né? Faltou mais uma orientação, né? Porque agora vai fiscalizar depois que o pessoal recebeu. Então, o problema, Rose, é falta de, digamos assim, de caráter aí do brasileiro, entendeu? Não, também, né? Mais ainda, né? Porque a corrupção não é só lá, é do ser humano, do brasileiro. A gente muitas vezes, muitas pessoas pensam que assim, que nós somos corruptos, vamos falar assim, população, por causa dos políticos, né? Os políticos são corruptos, então eu sou corrupto também. Mas não é isso, é o oposto. O político é corrupto porque ele era corrupto antes de ser político. O povo é corrupto. E aí, quando ele entra na política, ele acaba sendo corrupto, porque ele fazia isso antes. Entendeu? Então, é complicado. Sim, é igual um irmão aqui da igreja fala, que as pessoas têm costume, agora eu sou evangélico, eu não sou mais desonesto. Quer dizer, a desonestidade mudou porque você virou evangélico? Não, já tinha que vir de berço isso. Exato. Né? O pessoal fala assim, não, eu sou a favor desse governo, porque esse governo ele não tem corrupção. Corrupção, não pode ter corrupção. Corrupção digamos, é crime e não interessa o governo. Você entende? Não interessa governo ABCD. O cara não pode ser corrupto, isso é lei, mas enfim. Né? Eu acho muito difícil haver um governo, qualquer país que seja, que não tenha um traço de qualquer país. É difícil. Pode ser na Escandinávia, pode ser na Suíça. A diferença... Na Suíça, quer dizer, na Suíça não é nem para falar, né? Porque a Suíça é um dos países aí que todo mundo acha que é certinho, mas é um dos piores. Mas a diferença é que se os caras pegam, vai para cadeia, Alex. A diferença é essa, tem punição, né? Aonde que é que corta a mão aí? Na China. Não, na China mata, né? É bala na cabeça. Não, então, o Talibã vai voltar com isso. O Talibã, se você roubar, tal, ele vai cortar a sua mão. E se você atacar comboio do Talibã, por exemplo, eles vão cortar o seu pé, por exemplo, né? Eles vão voltar, eu vi essa matéria ontem, eles vão voltar a fazer isso. Eles participaram da ONU, né? Na reunião da ONU. Exatamente. Mas assim, se não me engano, acho que no Egito faz isso, acho que na Arábia Saudita faz isso também. Se você roubou, eles cortam a mão, né? Enfim, o fato é que assim, isso reduz muito, tá? Isso reduz, porque as pessoas... se você chegou com uma mão cortada em algum lugar, todo mundo vai saber que você é ladrão. Além do estigma que você fica, né? Imagina, você perder uma mão, é complicado. Enfim, não sei se é o melhor caminho. Mas o problema é que a gente tem muita corrupção, tem corrupção no mundo inteiro. Isso não é só no Brasil, é que o Brasil é campeão, o Brasil é um dos campeões, né? Em todas as esferas. Professor, a Argentina também acho que passou mais agora, né? Sei lá, viu? É terrível, hein? Brasil. Sem tocar no assunto do MEI, né, professor? Que vai para 130 mil, né? Faz o quê, Rose? Não entendi. Sem falar no assunto do MEI, que vai aí para 130 mil, sendo que muitos já estão nesse patamar aí. Então.
É difícil, é difícil. Tem outros países aí, você pega, Colômbia. Nossa, Colômbia é bem corrupta. Tem país aí, na Rússia, a Rússia é uma Quanto coisa... mais. Nossa, a A Rússia é Rússia. terrível. Dá a entender bem que é o seguinte, né? Quanto mais assistencialista, quanto mais subvenção, mais aberta a corrupção você está. Exatamente. Então, esse é o problema, né? Como a gente estava falando. Então, as pessoas não precisam da assistência, as pessoas não precisam muitas vezes do Bolsa Família, mas estão lá. E outra, o O problema Bolsa é que... Família tinha morto recebendo. Pô. É exatamente. Então, Lembra quando entrou o governo aí, fizeram um levantamento? é. Prefeito recebendo? Então, eu acho que o governo, de forma geral, ele deveria fazer, por exemplo, esse tipo de programa, mas monitorar de forma mais... Assim, não fazer de forma eleitoreira, forma populista, porque o Lula fez isso, enfim, deveria ser... Cabresto, né? Cabresto eleitoral. Exatamente, eu acho que eu só Ele te dá favor... uma entrada, mas não te dá uma saída do programa. É isso, esse é o ponto. Eu acho que O de Dória alguma está fazendo forma agora tem aqui que em dar uma São Paulo. saída. Oi? O Dória está fazendo aqui em São Paulo também. Exatamente, Os exatamente. R$1.000 para as pessoas irem para a escola. Rapaz, isso não entra na minha cabeça. Você tem que dar dinheiro para a pessoa ir à escola. Não entra. Não pode, não deveria, entendeu? Não deveria. Qual que é a contrapartida dessa pessoa? Não, ele tem que estar lá e tem que ter frequência. Não tem que ter nota, não tem que ter um nível de aprendizado, não tem que ter nada. É só Mas é ter R$1.000 frequência. no ano, né, Alex? Oi? R$1.000 no ano, né? Não, se eu não me engano, dá uma olhadinha aí na notícia. Não é R$1.000 Parece no ano, que é não. no ano, é por ano. Pô, mas Mas mesmo mesmo assim, assim, José, mandar as crianças ou a pessoa ir para a escola, é obrigação. Entendeu? Mas nós vivemos num país que tem família que não vê isso dessa forma, né? Sim. E tanto faz estudar, eu conheço família que todos os filhos, nenhum foi para a escola, nenhum foi para a escola. Olha só, se pensar o século hoje, como que a família não acha isso essencial, né? É só Então, aprender a ler e escrever. isso envolve todo um aspecto cultural, porque você tem a televisão, você tem a internet, você tem hoje um monte de fake news, isso vai fazendo as pessoas se afastarem aí daquilo que deveria ser a realidade, infelizmente, né? E aí a gente tem esses planos assistenciais de forma geral, seja municipal, estadual, federal, que não tem saída. Eles têm, muitas vezes, são populistas, com vínculo mais eleitoreiro, e não tem a saída. A pessoa entra e a pessoa não quer sair mais, entendeu? A vantagem, pelo menos, do Bolsa Família era, se eu não estou enganado, que a criança tinha que cursar a escola, tá? Mas mesmo assim, você tem que ter um momento que a pessoa sai daquilo. Senão, eu ouvi casos que o cara era um porteiro, o cara trabalhava de porteiro num prédio, ganhava, sei lá, 1.000 e poucos reais, e ele tinha vários filhos. Ele falou assim, eu pedi a conta no emprego. Aí o cara falou, por quê? Não, porque eu saindo do emprego, a gente consegue entrar no Bolsa Família. Como eu tenho X quantidade de filhos, a gente ganha mais no Bolsa Família do que eu trabalhando. Entende? Nossa. É. Ô, professor, voltando naquele assunto lá na subvenção, que o Alex comentou do vizinho dele, em relação à tecnologia, provavelmente isso aí foi cruzamento, né? Que a Receita fez, Alex. como foi a Prefeitura de São Paulo, quando trocou saiu o Jaiminho, entrou o Dória lá com o Bruno Covas, na época, eles fizeram o levantamento dessas ONGs, né? E aí viu as que mais tinham problema, acho que essa daí era a segunda, era a terceira que mais tinha problema. Nossa. Então, aí entrou Polícia Civil, a Controladoria Geral do município, e aí começou a cruzar as informações e via que nada, tudo errado, assim, mas era muito escancarado mesmo, sabe? Então, era corrupção na veia, né? E aí, então, não foi nem tanto cruzamento de informação, não, foi mais ladulagem mesmo. Mas para fazer o levantamento, de certa forma, eles fizeram algum tipo de cruzamento. Mas e tinha gente da subprefeitura que ajudavam eles. Com certeza, sempre tem. É corrupção. Isso que eu ia falar, sempre tem um do fiscal, né? Corrupção, não tem jeito. Mas vamos lá, só para a gente finalizar aqui, ó, no último slidezinho aqui. Ó. Então, o que a gente tem que divulgar? A política contábil adotada, então, para essa subvenção, incluindo os métodos de apresentação, natureza e extensão dessas subvenções ou assistências,
então que foi reconhecida lá no balanço da RE, ó, e uma indicação de outras formas de assistência de que a entidade tenha diretamente se beneficiado. Então, você vai a natureza e até onde vão essas subvenções ou assistências, e se você teve algum outro tipo que você de alguma forma se beneficiou. E as condições a serem regularmente satisfeitas, ou seja, se é de uma única vez, se você vai ter que não tem que comprovar nada, enfim. Isso precisa ficar claro, porque isso vai interferir na forma de você reconhecer não só a receita, mas também a forma como você reconhece ali os custos atrelados a essa subvenção, a essa assistência, né? Então, isso precisa ficar muito claro, tá? Tudo bem, pessoal? Dúvidas? A gente discutiu bastante aí vários aspectos, né? A gente acaba falando de governo, e aí governo federal, estadual, municipal, porque isso aqui está diretamente ligado, né? E aí a gente acaba envolvendo questões, como a gente falou, de corrupção, de desvio, enfim, porque por conta, muitas vezes, dessas subvenções ou dessas assistências é que acabam surgindo aí esse tipo de, infelizmente, de operações aí escusas. O mais importante é a gente saber reconhecer. O resumo da ópera é, primeiro, você vai identificar se aquela operação é uma subvenção ou se ela é uma assistência. Segundo, se você está recebendo dinheiro ou se você está recebendo, que tipo, né? Dinheiro, ativo, redução de imposto, juros favorecidos, né? Juros reduzidos, cada um vai ter um jeito de reconhecer. E como que você reconhece isso? Se tiver o dinheiro vai entrar no seu ativo, o bem vai entrar no seu ativo, você vai reconhecer ou no passivo, se for bens, como a gente falou, não monetários, no ativo, por exemplo, eu posso fazer a conta redutora direto ali, sem reconhecer no passivo. E à medida em que eu vou reconhecendo aquilo como receita de uma única vez, sem ter comprovação, pode ir direto para a receita, ou ao longo do tempo eu vou tendo que ir comprovando, eu vou reconhecendo a receita ao longo do tempo, e aí a norma deixou bem claro, sem passar pelo patrimônio líquido, tá? Tanto vocês viram que tem 3 pontos lá que ele justifica o não reconhecimento como patrimônio líquido, né? Porque, se eu não me engano, a Receita Federal entende que é PL e não deve ser. E o procedimento anterior, antigo, pessoal, antes dessa norma, era PL, tá? Basicamente é isso, gente. Dúvidas aí, certezas?